Mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz e hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com o deputado distrital Robério. Mas antes, apresentar aqui meu parceiro de bancada, jornalista Odi Ribeiro. Obrigado mais uma vez você aqui. Rapaz. E só pra já te desmentir, o Odi fica falando que não tem podcast. Não tem podcast. Mas ele tem podcast sim, ele faz o podcast. Esse podcast aqui é nosso, Odi. 50% é meu? 50% é meu, 50% então, é seu. Faz a porra do Pix. Com certeza, eu faço toda hora. Você quer que eu mostre o status? Não, Pix mostra que eu faço pra você? Rapaz, esse assunto aí. Tá. Vamos lá, diga. O Roberto Negreiro está aqui hoje, você sabe, com morro de inveja do cabelo dele, né? Olha lá. Rapaz, Ele como é que parece você... um Backstreet Boy. Backstreet Boys, isso mesmo. É. Como é que ele mantém esse cabelo tão lisinho, bicho? Qual é o segredo do seu cabelo? Dá um shampoo lá do Ceará. Você já vai começar assim com essa pergunta? Não, já, pô, eu quero fazer a primeira pergunta pra ele. Faça, Você entrou na política em que ano? Exato. Eu entrei em 2010. Você entrou em 2010. Qual foi a sua primeira votação? A primeira votação, próximo a 10 mil votos. Caraca, 2010? Foi de 2010, né? Foi 2010? Cara, já teve 10 mil Eu não sei votos. nem se você sabe, mas antes de você adquirir o Cezinha como parceiro, ele era meu coordenador de campanha, viu? Mas eu tinha, assim, eu resolvi entrar na política, assim, dentro de um contexto que eu era muito menino, né? Mas eu não tinha apoio nem da minha família. Minha família achando que eu ia me aventurar, não tinha o WhatsApp na época. E a única coisa que minha família me deu foi um carro, na época era um Vectra, e o Cezinha, que é o meu atual chefe de gabinete, que dirigia, né? E a gente ia no sol nascente. Paraná. Foi com a cara e com a coragem, né, Com a deputado? cara e a coragem, dentro de um contexto, e não tinha condição de chegar naquele momento aos dois primeiros do partido na época, o MDB, que era o Rony Nemer, né? E o Benício Tavares. E a gente ficou, de uma maneira surpreendente, na primeira suplência, quando abriu as urnas, né? Com um trabalho... Você se surpreendeu, deputado, ou não? Eu me surpreendi, porque em 2 vezes na campanha eu tive vontade de desistir. E quem me deu força para continuar foi o próprio Cezinha, que é o chefe de gabinete. Mas eu confesso também que no final ele quis desistir. Eu falei, agora nós vamos até o final. Agora nós vamos até o final, que aqui não tem frouxo. Mas aí foi bacana. E a gente fez o primeiro mandato de uma maneira muito organizada. Não, aí teve o Benício caiu. Do Benício caiu que você assumiu já no primeiro mandato, né? No primeiro ano, né? Você assumiu no primeiro ano? Agora eu tô lembrando. No final do primeiro ano já teve essa questão e a gente tomou posse em janeiro. Assim, foi praticamente assim, já tinha decisão já no primeiro ano. O Benício não chegou a tomar posse, chegou. Não, ele tomou posse e ficou, acho que 11 meses no exercício do mandato. Só que a gente chegou a tomar posse efetivamente em janeiro subsequente. Então a gente ficou praticamente o mandato inteiro dentro desse contexto e na primeira reeleição, que é a mais difícil, né, para quem é político aí de primeiro mandato, a primeira reeleição é a mais difícil de todas. É mesmo? A gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana e foi o segundo você geral mais votado. Triplicou. Você teve quantos votos na segunda? Na segunda, cara, quantos votos? 20, eu acho quase 22 mil votos. Na época que tinha muito candidato, né? Muito candidato. Agora diminuiu bastante e a tendência é aumentar a votação, como já foi na última eleição, né? Eu lembro, peraí, eu tenho história com o Robério, pô. Eu lembro quando o Robério ainda tava... Porque teve uma dúvida. Eu, inclusive, escrevi matéria errada na época, que o Raimundo Ribeiro achou que era dono da vaga. O Raimundo Ribeiro dava entrevista pra gente, achando que era o dono da vaga. Aí eu não lembro quem era teu advogado na época, falou, você pode escrever. Eu escrevi. Era o doutor Gabriel Portela. Doutor Gabriel Portela. E ele falou assim, é o Robério. Aí eu não conhecia, não. Eu falei, esse playboyzinho aí, essa merda vai assumir. Eu falei, aí eu conheci esse cara, velho, pessoalmente. Não, mas eu conheci ele pessoalmente, cara. O cara mó de... o cara mó de boa, velho. O deputado Robério começou a política playboy, mas até hoje ele tem essa cara de playboy. Aí você responde ele aí, ó. Se for entre ser feio e mais ou menos, não ser mais ou menos, porque... Com certeza. Ficar com a cara 2 metros não tem condição. Que isso? Não tem jeito. De graça. Se for, eu prefiro ser tá playboy. animado, né? Deputado, eu tenho 2 coisas pra te falar aqui que eu já tinha até falado com o Odi. Uma, é o que eu já tô dizendo pra todos os Apesar que o Emílio é meu amigo pra caramba. Ele é feio, mas é meu amigo. Ele é feio mesmo. Eu já tô falando de forma pública. Eu, em 2026, não vou ser candidato, tá? Eu deixei isso claro, porque eu acho que a minha posição, eu me encontrei aqui como comunicador, ajudo em vários eventos pela cidade. Bacana. E eu e o Odi, nessa nossa parceria, é exatamente divulgar os bons mandatos
para que os bons trabalhos possam continuar na cidade. A gente tem aqui muita coisa boa para falar do seu mandato. Isso é uma coisa. E a segunda é uma coisa que você talvez nem saiba. Antes de você pensar em ser candidato, ali para os anos de 2008, eu fui almoçar com seu pai num restaurante bacana. lá no Terraço Shopping. Meu pai, eu frequentava muito o Terraço. Para ver se eu conseguia o apoio dele. E minha proposta era, ó, o que você puder fazer, você aqui, um político Bacana. da sua... E aí, olha, quem me levou era um presidente de uma associação amigo... Amigos da Vida, o Cristiano Ramos. Isso. Ele que me levou para esse almoço com seu Hoje pai. ele é nosso apoiador, há bastante tempo. Então, ele assim, apoia a Erika Cocai para deputada federal, né? que é do PT. Que é do PT e sempre nos apoiou para deputado distrital. Aí, Pedro, Você, não quero te interromper. Talvez você Não, soubesse dessa história, porque eu acho que eu nunca tive a E tem uma oportunidade coisa de que... contar Mas essa bacana. história. Meu pai almoçava praticamente todos os dias ali. Acho que era Dona Lenha e aquele... Era um que fica Vivenda ali, do Camarão, um Eu negócio acho que assim. Vivenda do não era Camarão. esse restaurante na época, era outro E tinha o restaurante. Carpedim também. Carpedim, É, isso aí. pra ser mais exato. Não, mas eu quero elogiar ele numa coisa. Eu lembro, né, eu estava aprendendo ainda, que ele teve uma coisa que ele foi muito inteligente. Quando o Benício saiu, essa causa das pessoas com deficiência, assim que fala, ele foi, incorporou, né? Ele foi um dos primeiros a ajudar pessoas com síndrome de Down, foi você. E foi bom, e o que acontece? Não foi só a questão do Benício, né? Envolveu também muito a questão da minha esposa, que na época, a minha esposa passou praticamente quase 20 anos no Senado Federal, na presidência, e ela era da subcomissão, que foi a primeira do país, antes até das assembleias, que era a subcomissão da valorização da pessoa com deficiência. E foi um dos pedidos da Flávia Negreiros, que nos apoia muito no mandato, da gente encampar essa causa. E, graças a Deus, agora voltando para o mandato, a Marcela Passos, que é uma assessora que já trabalhou com a gente, fechou um ciclo e voltou agora com gás total para a gente... Ela é esposa do presidente da federação... Da Confederação... Internacional da Paralimpíada, né? Paralímpica. E ele foi também 2 vezes, né? Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. E ele é o primeiro brasileiro a ser o presidente do Comitê Internacional Paralímpico, né? Não, mas politicamente você foi muito inteligente. Eu acho que ali foi um marco, porque as pessoas têm um estereótipo, não, mas você pegou aquela turma ali, eles gostaram de você. É a questão da causa do autismo também, mas agora o que acontece? Nós temos outros deputados também, eu acho que quanto mais deputado... Sim. Mas você foi o primeiro. Quanto mais deputado imbuído na causa, que ninguém é dono de causa, ninguém é dono de cidade. Eu faço política dessa forma, atuando nas 35 cidades. Não sou dono de causa nenhuma, por isso que eu não tenho vaidade em absoluto. Infelizmente, alguns deputados têm esse tipo de vaidade e alguns acham ainda que são donos de cidade, que é a coisa mais errada, achar que porque mora numa cidade ou tem uma história na cidade. É óbvio que existe o regionalismo. É óbvio, se você pegar ali o deputado... Rogério Morro da Cruz, o próprio nome já está regionalizado numa cidade, mas é um parlamentar também que atua em outras regiões, o Jardim Botânico, mas existe esse regionalismo, mas não quer dizer que ele seja dono da cidade ou das causas da cidade, como outros deputados. Não, mas assim, desculpa, que você foi o primeiro parlamentar a pegar, né, Sim. foi você, mas, claro, a sua coragem fez outros deputados também quererem... Com certeza. Hoje tem mais gente somando, né? Agora, na bem verdade, que você tem uma votação muito expressiva e você acaba tendo votação praticamente em todas as cidades. A gente tem Mas votação em onde que é todas. aquela cidade que você tem mais votos? Onde é o deputado? pulmão eleitoral? Eu creio que o político que não saia bem na Ceilândia, ele não é digno do mandato. Eu Você costumo sai da dizer Ceilândia com quantos votos, deputado? Eu não tenho de cor aqui, mas... Não, bastante estimativa. Voto, o quê? Uns 5 mil? 5 mil e poucos votos. Então, para distrital, Caraca. isso é muito voto. É muito voto. Então, se você pegar dentro de um conceito que um federal, você multiplicaria esses votos por 3,2. Seria mais ou menos os votos se eu fosse candidato a federal, que é mais ou menos uma média aritmética que eles fazem. Então, eu creio que você tem que sair bem votado na Ceilândia. E a gente, com o trabalho, a gente tem uma projeção aí para o ano que vem.
a gente possa aumentar essa votação em mais de 40%. Eu acho que ele vai bater ali na casa dos 40 mil. Trabalhando bastante. De trabalho. O que acaba que esse trabalho, então, pulverizado, foi daí, então, que veio a ideia dos projetos, o Qualifica DF, porque acaba abrangendo todas as cidades. Então, você preferiu pegar esse perfil do Qualifica DF e explica um pouco como que é o Qualifica DF, quantas pessoas são atendidas. Desculpa, é que é doido. Como é que começou? Porque tem uma gênese, né? Eu tinha um sonho de fazer a Secretaria do Trabalho de uma forma pungente, como é em São Paulo, como em outros estados, Rio Grande do Sul, por exemplo. E era uma secretaria que estava esquecida, né? Com 2 governos de esquerda. E, no primeiro momento, conversei com o Ibanez, não deu certo. Aí, depois, deu uma chorada. e falei para o Ibanez que ele não se arrependeria, porque a nossa ideia era o quê? Trazer bons quadros. A gente pega o secretário Thales Mendes, o Ivan, que é um secretário de carreira de 30 anos de gestão. E a gente conseguiu fazer algo, num pós-Covid, de criar o Renova. O Renova, o nome foi criado no restaurante Lakes, eu e o Thales, o secretário. A gente criou o nome Renova DF e a ideia era levar aquela bolsa de R$600, que era a bolsa da época do Bolsonaro, né? Daquele do Auxílio Brasil. E quando a gente chegou no Ibanez, foi igual um banho de água fria que a gente achava, porque o Ibanez falou assim, R$600 não. Só que aí não é que o Ibanez tinha negado. Ele falou, não vai ser 600 não, vai ser um salário mínimo. Aí eu falei, nós ficamos, assim, muito alegres em relação. E hoje é um programa que veio para ficar. Virou um programa de Estado. Virou um programa, tem lei. Na eleição, o Ibanez, a Celina, eu, o próprio deputado federal Rafael Prudente, que a gente tem que falar aqui, porque sem também as emendas federais... Que é um parceiro de mandato, né? Isso é muito importante, porque a secretaria cresceu... Ninguém faz nada na política só com a vontade política. Você tem que ter o dinheiro. Então, eu canalizo as nossas emendas. Então, mais de 70% das nossas emendas, ela vai para a questão da qualificação profissional, porque eu não acredito em retomada do emprego e da renda sem a qualificação profissional. O Qualifica, nós já tínhamos uma coisa parecida, a gente só moldou a questão do nome, e antes nós tínhamos 30, 20 cursos, e hoje tem um ramo, num primeiro momento foi 50, e agora, no que está rodando agora, 70 cursos, que é os cursos da nova geração, né? Se você pegar energia solar... Se você pegar questão de tecnologia, então aumentou muito essa gama e a qualificação, ela dá o transporte gratuito, dá o material, dá a questão da camiseta, né? E a questão do material didático completo em relação a isso. E a gente está estudando colocar também uma pequena bolsa também para que tenha um atrativo maior, porque o Renova, quer queira ou não, é uma qualificação na ponta. Sim. Porque as pessoas acabam, é um trabalho qualificador, né? Porque você tem a recuperação dos espaços públicos. Então, é muito gratificante. Então, a Secretaria faz entregas verdadeiras para o governo. Dá alegria para o governo. Sim, mas qual a diferença entre Qualifica e o Renova? O Renova, ele é da construção civil. Fala só do Renova. Renova é só da construção civil. O que ele faz? Nós temos, a Secretaria tem um convênio com o Senai, que é uma certificadora respeitada em toda a América Latina, e que coloca a parte de instrução e os equipamentos. Então, a Secretaria paga o Senai, e você tem a questão da captação das inscrições por critérios, que você tem desde mulheres, cota de moradores de rua, tem os refugiados. Os refugiados. Então, você tem sempre venezuelanos, ucranianos. Então, mostra a responsabilidade do programa, que não é um programa eleitoreiro, é um programa de responsabilidade com as pessoas, de uma cidade acolhedora, e você coloca o quê? Você tem os equipamentos públicos nas cidades. Você coloca sempre um ciclo de 1.500 pessoas a 2.000 pessoas, então você pega metade dessas pessoas, 750 na parte da manhã, e a outra metade na parte da tarde, trocando tudo, desde recuperando cimento, o alambrado, grade, a quadra de futebol, para você ter ideia. A Secretaria compra a grama sintética e estoca lá no setor de armazenagem e abastecimento norte, todo o material, desde tinta, nada vem das outras secretarias. Tudo é Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, justamente para não depender das outras secretarias e não depender da organização das outras secretarias. Desde o transporte, que antes era a TCB,
quem faz é a própria secretaria, a compra de todos os materiais é a própria secretaria. Então, a secretaria não depende de nada, só da programação dela, porque antes a TCB, às vezes, não renovava um contrato, aí como é que você tinha um programa sem um transporte? Então, é um programa que está muito bacana, a única preocupação sempre é o orçamento. Então, a gente está brigando, eu já cobrei do Rafael Prudente para mandar aí mais uns 20 milhões para o ano que vem para poder... Quantas pessoas são atendidas, tanto no Qualifica quanto no Renova? Cada ciclo são, em média, de 1.500 a 2.000 pessoas. Cada ciclo dura 6 meses. Não, 3 meses. 3 meses. O ciclo do Renova são 3 meses. Então, as pessoas recebem ainda um salário mínimo. Um salário mínimo. Ainda tem um seguro, né? Porque você envolve questão de acidente, pode né? acontecer. Você tem um uniforme, tem um transporte e o lanche. Então, todos têm um lanche. Até o Qualifica tem um lanche também, porque a pessoa que está desempregada, ela tem que ter o transporte e tem que ter o lanche para a pessoa, pelo menos... Como é que ela vai estudar com fome, né? Não tem condição. Ô, deputado, eu percebo muito, você é jovem, mas era um pouco parecido com o que o Roriz tinha do Instituto Candango, né? Que era pegar essas pessoas e botar nas cidades, exatamente pintando meio-fio, reformando quadras. Só que com a legalidade, né? Na época do Roriz, se ele fizesse isso hoje, ele estava preso. Mas também era uma boa ação, isso que eu estou dizendo. Mas hoje a gente faz de uma maneira legal, com contrato, com licitação. Então a gente faz de uma maneira bem assertiva em relação a isso. Tanto que o Candango deu muito problema, ainda dá até hoje. Dá até hoje. Mas é mais ou menos essa ideia. Mas eu acho impressionante quando eles reformam as quadras, velho. Uma tá quadra que ia gastar milhões e os caras vão lá, tocam alombrado, a quadra fica linda. E outra coisa, o mais importante, quando a gente construiu isso, a gente também, eu venho do setor produtivo, a gente não pode fazer algo para prejudicar também um empresário que gera emprego. Então, a gente ouviu o Sinduscon, o Sindicato da Construção Civil, e eles são favoráveis porque eles canalizam as obras de maior porte, de médio porte, essas roupagens, né, de você melhorar os espaços públicos, eles dizem que não se opunham em relação a isso. E o mais interessante é que a comunidade acaba envolvida. Hoje mesmo, estava na Globo, no DFTV, uma quadra que parece que uma pessoa, para buscar a bola da filha, rasgou a grade, e aí a população estava lá revoltada porque a quadra estava fechada. Porque tinha passado por uma grande reforma, a quadra estava lá pintadinha, a trave novinha, toda fechadinha, aí a pessoa foi e rasgou, a Globo foi lá, ou seja, a própria comunidade acaba se envolvendo nesses trabalhos, com certeza, e é gratificante, né? Você pega uma pessoa que está fazendo o curso, está desempregada. Quase que eu caí. Outra coisa importante também, ela aprende noções básicas, desde você de solda, de fazer um cimento, de mexer numa colher de pedreiro, que ela acaba gerando uma economia também, porque quando os pequenos reparos nas residências dessas pessoas, elas próprias acabam fazendo, então gera já uma situação difícil, um dinheiro que poderia circular, pagando para uma outra pessoa fazer, elas mesmas fazem. E o importante é que a gente ainda fez um projeto de lei que virou já lei, sancionado pelo Ibanez, que 5% das vagas do Renova nas obras públicas do Estado, então tudo que o GDF contratar de 1 mês e meio para cá, não é isso? Um mês e meio? A lei tem 1 mês e meio. Então, tem que estar nos editais, e eu vou fiscalizar isso, eles têm que contratar desse cadastro que a Secretaria do Trabalho tem dessas pessoas. Por que deputado, você botou 5%? Porque com a qualificação... 5% de pessoas com deficiência. Não, 5% de pessoas formadas no Renova 10. No Renova. Perfeito. Então, a cota da deficiência já existe na lei. Tá, 5%. Então, já existe na lei. Então, a gente colocou 5% para as obras, tem que contratar. Aí você pega. É óbvio que é uma formação inicial, que é aquela do servente de pedreiro, do pedreiro iniciante. Então, eles podem contratar essas pessoas e vão ter que contratar 5%. Eu não coloquei uma cota mais acima para não atrapalhar os empresários. Eles adoraram a lei, porque tá difícil mão de obra. Com certeza. Eles adoraram a sua lei. E fica fácil porque acabam pegando o cadastro da secretaria e fica mais fácil dessa captação. E os próprios empresários reclamam muito dessa questão da mão de obra. Com então, certeza. você enxergou lá na frente. Vamos qualificar, deixar essa pessoa pronta para o mercado do trabalho. E uma coisa bem importante. O GDF, há mais de 15 anos, não batia um recorde de empregabilidade formal da carteira de trabalho. Então, foi nesse primeiro semestre, foram 33 mil
novas vagas de emprego. Quando a gente fala novas vagas de emprego, não entra essas vagas informais, né? Então você tem mais vagas. Mas as formalizadas que entram no cadastro do Ministério do Trabalho, que tem também a interface com a Secretaria do Trabalho. Então foram 33 mil novos. E eu tenho certeza que isso foi reflexo de uma qualificação maciça que esse governo vem fazendo e não vai parar em relação a fazer isso aí. Eu fiz questão de trazer o Robério, foi por um depoimento, porque eu sou lá do Paranoá, hoje eu não moro mais no Paranoá, e eu tenho um parente, não vou citar o nome, tá com problema com droga, muito problema com droga. E ele conseguiu entrar no Renova DF. Aí o dia eu vi lá, ele reformando quadra, pintando, aí ele falou da solda. Ele aprendeu a soldar. Mas solda simples, né? Nada de complexo. Ele aprendeu a soldar. E toda a quadra que ele ia lá reformar, ele reformou da quadra da minha avó. Olha só, ele reformou a quadra Muito da minha legal. avó. Isso que é bacana. No conjunto cara, não é brincadeira não. O cara largou as drogas, tá trabalhando de soldador, entendeu? E não dá conta de tanto trabalho. Mudou a vida do cara, velho. Sabe o que é legal? Tem muitos depoimentos desses das pessoas com droga, Abraço, com violência doméstica, que você coloca... O que acontece? As pessoas acabam tendo um convívio com outras pessoas, vendo que pode ser útil de um determinado momento, e acaba, nesses 3 meses, dando um despertar. Mas você falou questão de morador de rua, tem morador de rua também que entra? O governador Ibanez fez uma determinação, até pela essa questão do Supremo Federal, né? E o próprio Gustavo Rocha também, junto com a Celina, que nós colocamos uma cota que dos 1.500 a 2.000, quando é 1.500 pessoas, né? Essa última foi de 1.500, você tem uma cota de 100 pessoas que vêm da moradia de rua, e o mais bacana, dá certo. Eles mesmos se movimentam para poder tirar os documentos, muitos não têm nenhum documento. Mas vocês ajudam? Aí a secretaria ajuda, e hoje a secretaria, você tem o Nunes, que é um exemplo, que veio da moradia de rua e hoje está num cargo de livre provimento do governo, demonstrando que essas pessoas são capazes de... Era morador de rua. E são muito inteligentes. Fez o Renova e hoje trabalha na secretaria, num cargo de livre provimento, envolvendo como é que fala? A supervisão desses cursos na cidade. Então, isso é muito bacana. Você mudou a vida do cara. E também, por uma determinação da nossa vice-governadora Celina, existe uma cota agora que envolve, na última entraram 50 mulheres, vítimas de violência e que estão nessas casas-abrigos do GDF, que é a Casa da Mulher, que chama, né? Então, a vice-governadora Celina fez esse pedido ao secretário Tales e está tendo também essa cota, também que é muito gratificante. Eu não entendo, desculpa de novo, eu tô atrapalhando, mas eu não... Não tô não, porque... Sabe o que é? É verdade, eu vi esse projeto funcionar na prática. Eu vi. É igual a moça lá que está no SLU, que eu já contei a história aqui, e tem muitas pessoas que às vezes querem oportunidade. Tem gente que não quer nada. Tem gente que quer... Você pode meter 1.000 Renova DF que a pessoa não vai. Mas o Renova é bom, sabe por quê? Porque não adianta botar atestado médico, não adianta botar faltar. Porque se faltar e botar atestado médico, não vai receber. Por quê? Mas como assim, deputado? A pessoa trabalha e tem o atestado médico. Porque não é um trabalho. É uma qualificação. Então, é diferente. É totalmente diferente. Aí, às vezes, as pessoas acham que botando um atestado médico... É óbvio que tem gente que fica doente, mas claro. tem gente que dá atestado médico numa segunda-feira. Ressaca. Né? Ressaca. E ninguém é bobo. Então, a qualificação é o seguinte. Infelizmente, se a pessoa tiver um problema de saúde, infelizmente, não vai ser acobertado porque a legislação não assiste em relação a isso. Porque é uma qualificação. A pessoa está recebendo uma bolsa. É um incentivo a mais para que essas pessoas possam fazer. E eu quero dizer aos ouvintes aqui que eu estou brigando com o governador para que a gente possa colocar 3 meses a mais para que as pessoas... Quem fez o Renova, hoje tem uma proibição. Quem fez não pode fazer mais. Mas eu acho que vai vir surpresa boa aí no ano que vem. Exclusivo. Que as pessoas vão poder fazer mais 3 meses e aperfeiçoar e reforçar ainda mais conhecimento. Isso é interessante. Porque o povo deve ir embora chorar, né? Pô, eu queria mais esse tempo aqui. Quero legal, né? Não, a ideia do Renova, do Qualificar, é exatamente qualificar essa pessoa para que ela tenha oportunidade para entrar no mercado de trabalho já com experiência. E, Odi, eu posso te falar um negócio? Tem muita... picaretagem no meio dessa questão de qualificação, infelizmente. Que é aquela que a pessoa faz assim, a pessoa que ensina engana e a pessoa que está aprendendo engana a si própria, que é o pior. Aí recebe um diploma, mas não tem um conhecimento. Então, se você pegar a secretaria hoje, se você pegar tanto Qualifica, que é uma licitação pública, não é chamamento público, não é entidade, é uma empresa de qualificação.
Então, foi a licitação, o valor que foi licitado é abaixo do valor referencial do Ministério do Trabalho, então, tudo dentro de uma regularidade. E o Renova, aí sim, existe um convênio com o Senai, que é do terceiro setor, Porra, né? É uma Senai. entidade muito respeitada, Senai. mas que também é paga a questão da hora-aula, da instrutoria, de acordo com os preços referenciais do Ministério do Trabalho. Eu estou falando disso, apesar de estar no Poder Legislativo, porque eu já pedi informações à Não, que são Secretaria entusiasta, sobre né? essa questão da legalidade, porque se a gente defende, coloca emendas parlamentares, a gente pede também as prestações de contas para poder ver se está tudo regular, para que a gente não possa respingar nenhum tipo de problema em relação a gente. Eles viraram projeto de lei? O programa Renova DF, o Sim. Qualifica DF, hoje são Programas de Estado. Leis, e existe a regulamentação. Então, ele pode, mais uma vez tirando dúvida para a oposição que está querendo falar bobagem, no ano que vem, no ano eleitoral, eles podem continuar. A única exigência é que não pode aumentar a média do que vem sendo feito durante os 3 anos até agora. Então, criar isso aí. E também o Cesta do Trabalhador, que foi uma legislação em que o Rafael era o presidente da Câmara Legislativa, eu estava na mesa diretora, e nós convencemos também o governo a mandar esse projeto de lei, que é aquela questão da Cesta do Trabalhador. O que quer dizer isso? Todos os trabalhadores que estão desempregados, depois de 6 meses, entra no sistema, a Secretaria tem um sistema direto com o Ministério do Trabalho, porque não adianta a pessoa estar desempregada nos 6 meses, porque ela está no seguro-desemprego. Uhum. Ela está cobertada. Então, depois dos 6 meses, e não está nos programas de prato cheio, nesses programas do governo, ela está no limbo, ela recebe uma cesta básica, que é a cesta básica, uma cesta básica grande, completa, que ela pode receber até 3 durante o ano, e agora foi mudado o decreto, pode receber até 6 no ano, para tirar o desespero dessas pessoas também, que é mais um programa que deu muita visibilidade. Mas esse programa da pro Secretaria governo. de Trabalho, eu achava que era da Secretaria Eu também. Social, da Eu confesso que deu um pouquinho de ciumeiro, mas não tinha como ser lá na Secretaria Social, porque você precisa, para chegar no... Esse é o convencimento que nós fizemos, para você chegar no desempregado, você precisa entrar no sistema da Secretaria de Trabalho. No do caso, Ministério do Trabalho, que é ligado às agências do trabalhador. Então, eles entenderam, porque se ficasse a Secretaria do Trabalho fazendo isso e lá, não ia dar efetividade. Então, existe lá o programa de cesta básica para pessoas vulneráveis, mas o da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho é diferente, porque ela é voltada para o desempregado que não está assistido na questão do CAD único, com nenhum benefício. E nós estamos mudando também porque eu acho injusto, você tem o auxílio gás. Aí quem tem o auxílio gás não pode ter a cesta. Eu acho injusto, porque o auxílio gás é apenas um incentivo, não paga nem o gás todo, né? Mas é um auxílio do governo que ajuda. Então, quem tiver o auxílio gás também vai ter direito à cesta a partir do ano que vem também. E, deputado, além do Qualifique e do Renova, tem a questão das fábricas sociais. Explica Ah, é? pra gente como é que funciona É da Secretaria de Trabalho também? É da Secretaria do Trabalho. Ela funciona lá na cidade estrutural, não é isso? Desde 2019. Isso. É um braço muito importante da Secretaria, né? É uma subsecretaria que envolve a fábrica social, que ela é voltada mais para essa questão das costureiras. Hoje, os lençóis da Secretaria de Saúde são feitos, vamos dizer que 20% dos lençóis da Secretaria de Saúde são feitos lá. O que eu mandei emenda, o Rafael Prudente mandou emenda também, compra o pano, de acordo com as regras, negócio de poliéster, porque tem umas regras, né? E se faz lá a questão do tamanho das macas, os lençóis, e coloca ainda, silca o nome da secretaria. Então, já tivemos muitas entregas. Esse ano, acho que foi uma entrega somente, porque depois da Covid, teve muita entrega, então... não está com falta de lençol, mas eu estou dando um exemplo em relação a isso, como vários outros exemplos que envolve o colete dos guardadores de carro, que a gente também acudiu, organizou uma forma de ajudar essas pessoas a dar orientação de meio ambiente, desperdício de água. Então, tem muito aqui, porque senão a gente vai passar a tarde toda aqui falando do que a fábrica faz. As costureiras recebem algum incentivo, salário? Lá existe uma entidade, né? Foi um chamamento público, existe uma entidade especialista nisso. Nós trocamos as máquinas de costura também
com emenda parlamentar, eu creio que lá deva ter umas 80 máquinas. E essa entidade ela é especialista nessa questão das costureiras, e fazendo os trabalhos, e tudo que é feito lá também é revertido para essa questão social, envolvendo essa questão do artesanato. Os uniformes das escolas públicas não dava para ter sido feito lá? Eu sei que agora tem o cartão material escolar, a gente de uniforme, propôs isso, uniforme. mas aí tinha esse problema de acabar quebrando um setor que também movimenta a economia, e o secretário, por bem, achou não interessante não mexer. É porque eu já cheguei a ouvir críticas que parece que os uniformes vinham das empresas de São Paulo, ou seja, acabavam não Por isso que o governo fez o cartão agora. Aí fomenta a economia, mas se a fábrica fizesse isso, poderia gerar um problema eu acho que até problema de arrecadação do Estado, de imposto, de desemprego. Quantas e o lençol já é diferente, né? Na fábrica social, deputado? Atualmente, no total, eu acho que cada ciclo lá, envolve umas 230 costureiras. E existem vários níveis de profissionalismo. De questão de... a aula de serzi, a aula de você recortar, silcar, né? Essa questão não é só costurar. Então, deputado, é bem interessante. Mas você vê nitidamente acabou sendo deputado do emprego. Dando emprego e da qualificação, caramba. Surgiu durante seu mandato, né? Com Qualifica. Olha, era um sonho, né? Foi num restaurante. Por isso que eu devo muito ao governador Ibanez. Eu digo assim, em 2026, pode vir qualquer pessoa. Qualquer político, pode falar qualquer um, independente se a coisa que não vai acontecer, porque nós vamos ser um governo vitorioso, mas se tiver com 1%, 2%, eu vou estar onde o governador Ibanez estiver e aonde a vice-governadora Celina estiver. Aconteça o que acontecer, pode cair um meteoro aqui no Distrito Federal, eu falei o meteoro. Caiu o meteoro, caiu o copo. Deu nervoso com a sua presença aqui. Ele nervoso. Ele nunca ficou tão ansioso e nervoso como deputado aqui. Ele tá com medo que eu tô falando. Ele é seu assessor, não? Ele faz crossfit, né? Não. CrossFit? CrossFit é bom, cara. Eu tô começando a gostar. É bom. Mas CrossFit tu não emagrece, não? Tô magrinho, cara. Fortinho? Tô forte, ó. Tô brincando, pô. Eu tô precisando emagrecer. Você tá bonito. Mas essa questão da empregabilidade, hoje aquilo que eu digo, lógico que eu atuo na questão da deficiência, mas hoje eu respiro essa questão de qualificação profissional e geração de emprego e renda. E eu esqueci de dizer uma coisa, Odi, só para a gente finalizar essa parte da qualificação, nós também fizemos uma rodada de conversa com o Ciduscom, junto ao secretário Tales, o próprio Rafael, deputado federal, também participou, e a gente fez uma interface de fechar o ciclo. Então, toda essa parte do Renova está indo, não tinha a lei, mas sem a lei eles estão recebendo esse cadastro e fechando essa questão de empregabilidade. E existem os dados da secretaria que mais de 9 mil pessoas saíram do Renova e já estão empregadas na construção civil, isso só no Distrito Federal. Que a construção civil ela tem uma extrema dificuldade para contratar. Ela tem, né? E o povo, o cara já sai de lá empregado. Tem gente que não tem uma qualificação para ser um servente de pedreiro. Sim, que as pessoas acham tem que ter um mínimo de conhecimento. Até um conhecimento de questões de acidente de trabalho. Não fazer força à toa. Que isso também aprende no curso Renova. Mas eu perguntei se é projeto de lei, porque é o seguinte, né? Pode vir um cara aí com ideia de jirico, não, com essa porcaria, mas não. Já tem lei já. Então, obrigado. Qualquer Tanto a Cesta do Trabalhador já tem lei, como o Qualifica e como o Renova DF. Então, e existe a regulamentação também. Tem também da A fábrica social tem. A fábrica social já é mais antiga. Tudo lei ela vem de outros governos, e o que a gente fez foi aperfeiçoar, porque estava largada. Os governos de esquerda deixaram, eu não sei, só pagavam o aluguel do prédio lá no Esquia, e nós fizemos uma reformulação do prédio inteiro, e inclusive devolvemos um outro prédio menor, que estava dando só despesa para o Estado e deixando só o prédio grande, que já era o suficiente para estocagem de material
e também para essa questão do trabalho com... Lá é mais voltado especificamente, por isso que eu falo fábrica, né? Para fabricar coisas nessa área de costureira, de silcar, essas coisas. Deputado, tem algum projeto que quando o senhor... As camisetas das administrações, sabe aquelas que tem GDF, não sei o quê? É na fábrica. Faz lá. Olha que interessante. Aí, tá vendo? Aquelas camisetas que tem polo, só que tem um detalhe, o governo compra algumas camisetas igual polo, as mais simples fazem lá. E silca tudo lá, de maneira gratuita. De maneira gratuita. Deputado, você virou deputado em 2012? 11. Quando eu comecei. Teve um projeto, que era o projeto do sonho do deputado, que você, esse aqui vai ser o meu projeto, que eu preciso apresentar. Eu não vou estar feliz enquanto eu não conseguir fazer que isso seja um projeto. Teve o projeto do sonho do deputado, porque quando você quis virar deputado, ali em 2010, você tinha um sonho por trás. Qual foi o projeto? Aí eu vou falar ele. Aí eu vou me remontar a essa questão da deficiência, porque teve hoje já falecida, né, uma criança com síndrome de Down, que era a Lia, acabou falecendo de leucemia, muito triste isso, mas é um símbolo, é uma menininha que é um símbolo, que tinha um óculos vermelhinho, e saiu na época, em 2012, no Correio Brasiliense, não tinha nem o Metrópole, não tinha nada. Eu acho que nem os blogs, era bem tímido, né? Era bem tímido. Tinha um Odi, né? 2012 eu já tava... Você já estava infernizando os deputados, né? Esse Roberto já me xingou. Aí um pouquinho. E aí, o que acontece? Eu vi a mãe dela, a Lourdes, né? Eu lembro disso. Colocando que ela estava sendo compelida a pagar 2 mensalidades de uma escola pelo fato da Lia ter uma deficiência. Eu pensei assim, com a minha formação jurídica, eu pensei assim, não precisaria de uma legislação estadual para isso, porque nós temos uma Constituição que no artigo 5º você já tem que as pessoas têm que ser tratadas de uma maneira igual, não pode ter diferenciação. A diferenciação só pode para que você possa tirar desigualdades, é o contrário. Então, o que acontece? Aí a gente fez uma legislação que foi inédita no país, inédita, a primeira, nem federal tinha, que hoje uma escola e qualquer instituição de ensino, seja de qualquer tipo de ensino, desde a fase adulta, criança, qualquer um, que fizer qualquer tipo de preconceito, porque não se pode. Se tiver que ter um monitor, todos que diluam o preço para todas as pessoas, porque as pessoas não podem ser compelidas a pagar em função da sua deficiência. E hoje tem uma multa pesadíssima, hoje atualizado está em R$7.000 e na reincidência a cassação do alvará. Então, isso é uma legislação vigente plenamente. O Romário, depois de 2 anos, relatando o código que unificou de maneira federal as legislações... Porque o Romário é pai de uma criança com síndrome de Down. Compiladas, ele copiou a lei. A coisa boa em legislativo, em lei, tem que ser copiado mesmo. Eu digo assim, porque tem a política que acha que tem a vaidade com o negócio de lei. Lei boa, se eu fizer, se a pessoa copiar, eu bato palma. Tanto que eu pego muitas ideias de outras assembleias interessantes. Então, o próprio Romário colocou nesse compilado. Hoje nós temos a lei aqui do Distrito Federal, que outros estados também copiaram. Nós temos a lei federal e a Constituição. Então, hoje fechou o ciclo, que não era necessário, mas infelizmente foi uma coisa que... Te marcou? Muito. Eu quis fazer essa pergunta para saber se ele queria falar de mais alguma coisa, para a gente entrar na parte política do nosso assunto, que eu sei que você tá doido para entrar, a parte que ele tá coçando é isso. Mas deixa eu te falar. Só para contextualizar, deputado. Essa mesa aqui foi a primeira mesa, que teve coragem de falar que Gustavo Rocha ia ser vice da Celina há 6 meses atrás. Um excelente nome. Chamaram a gente de doido, que a gente tá blefando, que Gustavo Rocha não que eu tava drogado. Quem é Gustavo Rocha no jogo do bicho? A gente tem essa informação, estamos botando, tá gravado, então não tinha mais nem o que falar, né? Há 6 meses atrás. E aí depois a gente chegou a ter alguns políticos que a gente trouxe aqui, acho que não vai ser o Gustavo Rocha, porque os políticos falam isso porque eles queriam ser, mais ou menos isso. Até que, quando consolidou Gustavo Rocha como vice da Celina, pré-candidato ao vice-governador na chapa da Celina, indicado pelo governador Ibanez,
O Gustavo Rocha, o primeiro podcast que ele foi dar entrevista até para agradecer, foi aqui. Ele veio aqui para agradecer e falou isso. Ó, o primeiro podcast que eu tô vindo dar entrevista aqui é para vocês, exatamente porque vocês foram que me tiraram daquela zona que ninguém sabia quem eu era, me botaram o meu nome na mesa, então assim, o Gustavo Rocha veio aqui, foi grato a gente, a política não é só de político, se você colocar. Se você fosse assim, não existiria o Ibanez, não existiria um Dória que passou de uma maneira desastrosa, mas veio também. Diversos políticos, o Tarcísio. Então, o que acontece? Os políticos têm que entender que tem espaço para todos. Sim. E o Gustavo, foi um bom nome, com tudo isso que acertado. aconteceu no governo, ele demonstrou muito equilíbrio, muita capacidade e outra. Gerenciar a crise. Respeitado, inclusive, pela oposição. Então você pega aí, tem deputados aí que tem o mais experiente, que é o decano da casa, que é o deputado Chico Vigilante. Seu amigo Chico Vigilante? Você nunca brigou com ele. Hoje eu tenho uma relação. Hoje eles estão bem, Eu já briguei muito com ele, né? Nos 2 primeiros mandatos. Eu já presenciei só que hoje a gente tem uma relação de respeito. Sim. Não é à toa que eu fui líder do governo e o Chico ainda defendeu para que eu permanecesse, mas eu falei que eu já tinha feito a minha missão, mas dentro de muito respeito. Só que a gente continuou com as mesmas divergências. Mas eu acho que a política também amadurece. E se tiver que brigar com o Chico para defender as boas ações do governo, você vai continuar brigando. É porque ele foi o único que teve coragem de peitar o Chico. Tá, mas na época. eu digo assim, o dia que eu estiver na política para ter bunda solta, eu não fico na política. Eu não preciso da política para isso. Agora, eu não tenho papel na língua. Se o cara vier com um palmo de carinho para mim, eu dou 2 palmos de carinho. Se vier com 2 palmos de porrada, eu dou 3 palmos de porrada. Eu vou falar uma coisa. Eu vejo, eu morro de rir, eu não sei se você diminuiu. Eu acho que a gente Os grupos de WhatsApp. Tem uns 70 grupos de WhatsApp que eu participo eu junto saí. com você. A sua assessoria me tirou. Era porra, perdeu. Minha assessoria ficou pensava assim, porra, é o deputado mesmo que era você mesmo? O cara me xingava, lógico, não existia nem inteligência artificial na época, rapaz. Eu botava no áudio. EG era o que mais eu falei, caralho, o que o Roberto tá falando aqui? Não, porque a pessoa me xingava, só que os políticos eles se escondem, alguns. Por que eu vou me esconder se a pessoa vai me atacar? Só que aí a minha assessoria mandou eu sair um pouco aí pra dar uma sossegada. Aí eu tô mais tranquilo. Mano, é muito engraçado. Mas de vez em quando eu posso entrar num grupo desse aí. Vai esculhambar lá, até pra desabafar. No EG News foi muito engraçado as tretas, velho. Não, o melhor foi um que trabalhava como senador Hélio José. O cara falava lá que não sei o quê. Eu falei assim, rapaz, você nem trabalha, rapaz. Você nunca tá nem no gabinete. Aí o cara correu e foi lá pra um gabinete pra tirar uma foto. É verdade. Eu lembro. Quem que foi? Eu trabalhava com o senador Hélio José nessa época. Quem era? Não sei quem é. É porque o cara tava me atacando, aí eu falei. Eu sei quem é. Ele veio com xiringa, eu fui com uma bagunça. Não, nessa época eu trabalhava com o senador Hélio José. E lá no Mas você trabalhava. Eu não vou falar quem você tá aqui, não. Eu trabalhava e lá no gabinete era o deputado Rolando trabalhava no gabinete do senador José, o deputado pastor Daniel de Castro, o Guardajânio, na época o Hélio José montou uma equipe legal ali pra ajudar. Aí todo mundo traiu ele, ficou até eu, é verdade. Eu fui apoiar meu primo Joaquim Roriz. Por isso que ele perdeu o dente, com a gengiva ruim. Mas, Di, vamos lá, vamos entrar na parte política aqui agora. Você tá bom pra entrar na parte política? É o quê? Ele tá falando essas coisas aí. Eu lembro do cara do gabinete, eu lembro que eu vi. Eu falei, cara, só que assim, eu não entro, eu fico só olhando, né? Era o Hot. Aquilo é um calhou. O Fod? Era o Hot. É bom que ele se escondeu, porque ele foi lá pra Águas Lindas, parece. Aí não teve o voto nem da mulher dele, da família. Não, é uma desgraça. Mas, ó, deputado, vamos entrar aqui um pouco... Porque você pode até bater nos outros, mas desde que você tenha coerência na fala, entendeu? E limites. Não, critica o trabalho. Eu acho que esse que você colocou, que não é nem digno de falar. Ele ataca de uma maneira que... Concordo, ele faz isso comigo também. Hoje as pessoas não respeitam justamente por isso, né? Você pode até ter uma forma mais belicosa de atacar as pessoas, mas tendo coerência, tendo limites, né? Porque às vezes você vai para a vida pessoal das pessoas. Então a política, ela pode tudo, até dedo no olho. Mas falar do trabalho da pessoa e da família, principalmente...
Isso é uma coisa que eu nunca vou agir dessa maneira em hipótese alguma. Legal. Vamos falar um pouco... Né? Falar que você apanha da mulher, que a mulher manda em você. Não pode ficar falando essas coisas no grupo de zap. Ela manda em algumas partes da casa. Né? Vamos falar um pouco de 2026. É com você é o rosto. A do Odi, ele mora em apartamento, aí deve ser igual uma assombração, né? É casa. Ele briga com a mulher, aí ele encontra a mulher, e aí é igual uma assombração. Ó, ele tá falando morar em apartamento, eu durante muitos Eu moro em anos, casa. É lógico que eu não vou expor onde o deputado morava. Mas a Eu gente sei onde era ele mora. vizinho e eu direto tava lá fazendo minhas Ah, caminhadas, é? aí Bacana. corria, aí passava ele com o Cezinha, fazendo as caminhadas matinal e eu fazendo minhas caminhadas matinal. Direto a gente se encontrou. Pra gente conversar, a gente conversava de manhã. Você mora ainda no mesmo lugar? Moro no mesmo lugar, Mesmo mas tô lugar? indo pra outro lugar. Tô indo pra Kelly 20. Legal. Então vamos lá, ó, gente. Vamos falar um pouco de 2026. O deputado Robério já está, então, no seu quarto mandato como deputado Caraca. distrital. Está indo para a 5ª eleição e já tem nos bastidores dizendo que você deve mudar de partido, sair do seu atual PSD. Foi convidado por diversos partidos, mas parece que você foi convidado por um partido especial que o governador achou que seria interessante você estar no partido Podemos, que hoje é liderado e presidido aqui em Brasília pelo Christian Viano, que é secretário do Entorno. Como que tá essa história? O deputado Robério já bateu o martelo? Realmente vai para o Podemos para ser candidato em 2026? É uma pergunta delicada, né? E muito cedo ainda, mas eu digo assim, que eu sou uma pessoa muito verdadeira e eu acho bem interessante que o governador Ibanez, ele tomou a frente dessas articulações, né? E tem se demonstrado muito hábil. Justamente hoje nós temos 17 deputados na base do governo e temos... Vamos dizer aí... 9. 8,5, né? É. Porque tem uns partidos aí que, pelo amor de Deus, né? Se você pegar assim, 8,5 de partido, vamos dizer que tem 8 partidos, 8. que o resto vai ser esquerda, né? Que o deputado de base que for para a esquerda está liquidado. Então, se você pegar, se tem 17, é fazer uma matemática. Então, se você colocar dentro de um contexto... E o que... Eu tenho uma relação excelente com o presidente do PSD, o Paulo Otávio, então tenho uma admiração profícua. Eu sou decano em relação ao próprio Paulo Otávio, a qualquer um. Eu estou antes do partido de qualquer todos. Então, não tem igual as pessoas às vezes cogitam expulsão, não sei o quê. Não existe nada disso. Não existe. A decisão ela é 100% minha. E, de fato, alguns partidos me procuraram, porque hoje você tem uma legislação que não é mais anterior. As pessoas, eu acho que agora nessa eleição elas vão... Vai cair a ficha. Vamos quebrar a cara. Porque antes eram 48. Mesmo com coligação, aí se faria 48 candidatos. E aí antes juntava, ainda, quando fazia coligação, aí podia ter juntava, 72 juntava agora. várias votações pequenas, ínfimas, e dava alguma coisa. Hoje não é assim. Hoje são 25, não tem coligação, são 25. 24 é o número de cadeiras, mais um. Por exemplo, o federal é 8 cadeiras, então mais um, 9 candidatos. E 30% são mulheres. Hoje vocês sabem que, por mais que tenha os 30%, tem poucas mulheres candidatas com densidade eleitoral. Vocês podem olhar que são É verdade, pouquíssimas. eu concordo com você. Então já gera uma dificuldade no partido. E o que aconteceu na eleição passada? Então, se a gente pegar PSDB, o próprio Podemos, quando o Jorge Viana saiu, que era o que tinha densidade eleitoral, o Solidariedade, digamos aqui, quem mais? O PTB, que hoje é o PRD. Então, se você pegar... E olha que o PTB foi a ex-secretária da Mulher, a Érica Filipelli, foi o Paulo Roriz, ex-deputado, outros deputados. E o que aconteceu? Tinha até os nomes de peso. E o que aconteceu? Não elegeu ninguém. Ninguém. E a pessoa nem suplente porque não existe suplente de algo inexistente. E o que aconteceu? As pessoas entenderam. O próprio Podemos entendeu dessa forma. E quem fez algo muito inteligente na eleição passada? Agir. A deputada Jaqueline, com uma densidade eleitoral, as pessoas foram por quê? Porque tinha a primeira vaga garantida e dela. a segunda, com certeza, podendo chegar... Por pouco eles não fizeram 3. 12 mil votos. Por pouco, 12 mil votos. Galvão não se elegeu Então, deputado. se você pegar dentro de um conceito, esse é o conceito inteligente. E essa garantia, que é dessa construção do governador Ibanez, que eu confio muito nele, e eu toparia... E estou topando, até porque eu gosto muito do Christian e gosto muito do França, secretário nacional. Eu sou compadre do França. Eu E sou o padrinho França, do filho dele. eu usava fralda e ele já estava na política, né? Então verdade. ele é o secretário nacional do partido. Isso. Eu fui o primeiro atrevido a noticiar que o Robério estava em negociações com o Podemos. Claro que... Mas a ideia é justamente dentro dessa construção se fazer e com a exigência
de que os outros partidos vão ter muita dificuldade. Aham. Que não entraria nenhum. Eu digo que é nenhum. Outro parlamentar. Metade de mandato. Eu vou falar. Nenhum. Desde parlamentar de densidade menor, média, grande, gigante, não entraria ninguém. Ou seja, Essa é a construção, a ideia... e de fato eu assumo essa construção, Aham. tá? E poderia ajudar o PSD, porque o PSD hoje tem o filho do PO, que vai sair para distrital. Tem 5 mil votos. Tem o secretário de Cultura, o Cláudio Abrantes, e tem o Jorge Viana. Então ficaria muito complexo, né? Você ter muita densidade e não viria o que eles chamam de cauda, né? Nessa realidade. Então, na última eleição, quem fez de uma maneira... Agiu, né? De uma maneira muito inteligente foi a deputada Jaqueline. A Jaqueline. Mas hoje, o que acontece? O Partido Nanico também... as pessoas estão fugindo de partido nanico porque não tem tempo de TV, não tem dinheiro. Hoje os partidos têm dinheiro, o Podemos tem dinheiro, o PP tem dinheiro, a União tem dinheiro. Então, se você pegar... Tempo de TV que ainda é importante. Aí você pega partidos, União e o PP, tem 3 deputados. Sim. Aí você pega o MDB, 4. O PL, 4. O republicano 3, já né? tem 2. 2. Porque é o Martins e a Jane Kleber. Olha essa leitura. Aí você pega, vamos mais além. Pega aí mais partido aí, tem mais. União. PL, você falou do PL? PL, por exemplo, 3. 3. Então, aonde que estão os outros partidos? Não sobra um partido. Sim. Se você pegar dentro do conceito, o próprio João Cardoso quer sair do Avante, que é um partido muito pequeno, né? Sim, não tem recurso. Então tem essas coisas. Mas o governador, ele está fazendo essa costura dentro de um conceito para tentar... Base é base. Então o governador, ele tem que olhar pela base, que ajudou muito esse governo durante esses 8 anos. A ideia, basicamente, no Podemos, então, é levar você com mandato para passar... Eu fazendo o meu dever de casa, de puxador de votos. Passando 30 mil votos. E aí, com certeza, os outros candidatos disputar a segunda vaga. Que foi mais ou menos... trabalhar para Não, mas é muita isso... humildade para uns 40 mil votos. Mas é isso que eu quero complementar. Eu sou sincero, eu coloquei a matéria lá, eu falei com ele antes, vou colocar essa matéria assim, né? E pra mim é surpresa. Autorização agora pra botar. Pô, mas mas ele tinha que botar. Amadureceu mesmo. Se eu falasse que a história não era inverídica? Mas o nome dele tá envolvido. Ele, o lead da matéria é ele. Adora botar as coisas não. Sem ter checado a fonte só pra gerar. O Odi sempre. Não, mas o lead da matéria é ele. Aí se eu não consulto ele, eu fico mentiroso. Amadureceu muito, viu? Mas essa é a jogada. Não, mas aí só pra te contar uma história, que eu acho que eu não contei direito pra você. Eu não cheguei a contar pra você. Teve uma fila de gente ligando pro Christian. Eu tô falando de gente de 10 mil, verdade. 12 mil votos. França me falou. Inclusive, tem uma administradora regional que quer falar com você para ter sua aprovação para entrar. Mas aí, nesse Esse caso, é o problema. Eu fiquei muito claro e deixei claro ao Christian, e nessa construção que está sendo feita, e está assim, 99,999. Tá? Eu só digo isso porque eu tenho que estar filiado. E para eu sair... Você já pode se filiar? Eu tenho que sair de uma maneira segura. Ou na janela, ou fazer com a liberação que o próprio PO me daria. Eu repito, dentro dessa construção, para que também ajude o PSD a ter uma transformação que eles possam criar essa nominata. Porque se eu ficar no PSD... Afasta todo mundo. Eu digo dentro de um conceito, com aquela sobra da sobra, existe a possibilidade, porque não existe eleição ganha para ninguém. Porque quem achar que ganhou a eleição, perde a eleição. Eu sempre penso dessa maneira. Agora, tem horizonte. Tem gente que, porque não sei o que, eu vou ser candidato. Não é assim. Você tem que ter estrutura, você tem que ter trabalho, você tem que ter planejamento. Então, o que eu digo, até no PSD, eu tenho horizonte também. Mas dentro desse conceito, eu achei muito interessante essa ideia do Podemos, com essa garantia de que não entraria ninguém. O Christian e isso o Christian vai honrar. E que as pessoas que estejam nos ouvindo, os candidatos principalmente, gente, não caiam em conta. Não é mais 48. Não adianta juntar querela para a pessoa ser eleita com 5 mil, 4 mil votos. Não existe mais isso. Você tem que ter voto, para até a pessoa que não tem um horizonte muito grande e queira participar do processo eleitoral, até mesmo porque que acontece? O Podemos entrou no governo agora porque vai se avizinhar
para poder ajudar o governo. Então, pegou um espaço no governo, no fim da fila, que a Secretaria do Entorno, dentro de um conceito, mas se avizinhando que é um partido que, se Deus quiser, vai ter 2 a 3 deputados distritais, vai ter o França saindo para federal de uma maneira também com a possibilidade, tudo depende é difícil, né, a federal, mas... O França já me confidenciou que o sonho dele é ter o Regufe como candidato a federal do Podemos, puxador de votos. Mas o Regufe eu acho que vai ficar na esquerda, né, pelo que ele está se declarando, né? Paulo Bemonte. Tá declarando, mas o Regufe, ele declara uma coisa hoje, amanhã declara outra. Tem isso, o Regufe tem disso, você fala muito isso. Eu falo, e vocês acham que é questão pessoal, Regufe, assim, é uma pessoa que sempre me respeitou muito. Bastante. Eu não tenho o que falar, assim, eu nunca vi nenhum tipo de maldade do Regufe, a questão da minha pessoa, nada pejorativo, sempre muito educado, dentro de um conceito. Mas eu digo que eu acho que ele está em polos opostos, né, na política. Eu acho que ele está mais aí para centro-esquerda e parece que ele quer vir para distrital. Não, mas você não tem noção, depois da matéria... A fila de gente querendo entrar no Podemos. Eu tô falando, voltando ao que eu tava dizendo, forte. Eu não sou dirigente partidário, não tenho interesse de ser... Mas você é importante, homem. Você tá tirando seu da reta, você é importante. Não, aí quem vai conduzir isso é o presidente Christian do partido, que tem a legitimidade. Até o próprio Christian sabe, você é a estrela do partido. E o França como secretário nacional. O que eu deixei claro pro Christian é que ele possa fazer as reuniões e me convidar para que as pessoas possam ter a segurança dessa construção. Então, que fique claro em relação gente que ia sair do partido, que estava para ter outras filiações, desistiu. E é um partido que vai ter dinheiro, canalizado aqui no DF, que existe o compromisso da presidente nacional, Renata Abreu, com o próprio França, que vai ter um candidato. Gente, candidato a federal é importante porque os votos, às vezes não elegem, mas os votos computam para aquele... E o França é preto, vale por 2. É o voto de deputado federal. O França é preto, vai dobrar lá. Não é distrital, é o candidato. E é o voto. O voto computa para aquela questão nacional que é a cláusula de barreira. É verdade. Mesmo não elegendo. Não elegendo, é mesmo. Isso é muito importante. Que leitura, hein? Então, você pegar... E o França tem feito um trabalho muito bacana. Eu tenho acompanhado ele. Ele, primeiro, que ele tá com sola de sapato. Eu até falando assim, rapaz, tu tomou uma testosterona forte. Tomou, ele toma bomba porque eu sei que ele toma no mesmo médico que eu. Porque, rapaz, toma bomba, o França toma bomba. Ele toma bomba. Ele tá rodando, ele tá cuidando do cachorro, ele tá fazendo exercício. Tá na academia. Tá fazendo tudo. Não, e esse fim de semana, a gente viajou junto, a gente tava lá na Fórmula 1. Você tava lá na Fórmula 1 também, deputado? Eu vi alguém postou uma foto que você tava lá junto, eu falei, tá aqui. Você hoje é muito discreto nas redes sociais da vida social. Hoje suas redes sociais são exclusivamente política, deputado. Não, eu tenho... Até pra você dar uma quebrada em relação a isso... Por que tu não postou que tava lá na Fórmula 1, então? O GDF inteiro tava lá na Fórmula 1. Você tava lá? Eu fui, Quase que eu vou jantar com o Roberto esse fim de semana. Eu fui sexta e sábado, domingo eu não quis ir. E qual é o problema? Domingo eu quis descansar. Eu não fui. Não foi na corrida. Eu não fui. E por que você não foi jantar com a gente lá? O França falou que te chamou pra gente jantar no sábado. Eu tava num jantar com a família do Bortoleto. Olha, aí eu não pude... outro nível. É por isso que ser deputado. É outro nível. E eles muito simpáticos, assim. Bem bacana a história de vida que eles contaram. Mas eu acabei não indo domingo. Fiquei cansado e... Ele perdeu nada, o cara Minha bateu. mulher ficou brava, mas eu não fui. É mesmo? Acabei não indo. Vai lá, pergunta política. É porque a gente entrou nessa parte... Mas então, voltando, a questão do Podemos é verídica. Essa construção está sendo feita. Eu não posso falar 100% porque não existe afiliação ainda. Oficial, mas é né? 99,99999. É bem interessante a construção. Paulo Otávio já deu aval. A construção quem fez, junto ao governador, chama-se Presidente Christian e secretário nacional Luiz França. Mas você também, Então, eles fizeram o convite, falei que a única coisa que eu tenho, eu não vou ser dirigente partidário, eu já deixei claro a eles isso. Eu quero contribuir e fazer o meu dever de casa, que é puxar votos para que a legenda tenha 2 com certeza, podendo chegar a 3. O Paulo Otávio dando o aval, ou já deu o aval, você já poderia fazer essa mudança eu aceito de desde que partidário? seja chancelado pelo TRE para que eu possa ter segurança. Claro. Porque tem alguns tribunais regionais que, mesmo com essa carta de liberação, alguns parlamentares foram cassados por infidelidade partidária. Então eu deixei claro que, e falei para o Christian que ele pode pegar o jurídico do partido, junto ao jurídico do PSD, até para que eu não preciso gastar com o meu... Eu tenho uma janela lá na frente.
mas que se eles quiserem fazer isso, eu não tenho... Você liberou para fazer eu não tenho- essa questão jurídica, É porque não tem o, problema. o Robério não quer contar, mas lá o Paulo... Não tô dizendo que o Paulo estava errado, não. Quer eleger o filho, então vai ali que não... Entendeu? O Robério chega, aí vem outro... Aí Não, mas aí foi interessante até para o próprio... Mas eu faria o Jorge mesmo. Viana, tá? E eu acho também, assim, eu também respeito muito o Arruda, mas ele está em polos opostos. E eu acho que uma eventual entrada do Arruda no PSD, eu não quero passar o que eu passei na última eleição. Apesar de que o Paulo me respeitou muito, Sim, ele foi acabou muito saindo respeitado. de última hora governador, mas me respeitou porque, imagina... Você já tinha um toda essa- compromisso com o governador toda essa Ibanez? construção Mas da foi Secretaria do constrangedor. Trabalho, como é que eu não ia apoiar o Ibanez? Mas o Paulo foi muito decente comigo, muito decente mesmo. Só que isso atrapalha a gente, né? Eu tenho certeza que eu diminuí O seu, um pouco de voto. o seu Santinho porque- não podia ter o número do Ibanez, por É, exemplo, né? não podia. Não podia aparecer no programa eleitoral junto com o Ibanez, ou seja, acabava criando Muito difícil. uma Você teve confusão. dificuldade mesmo. Muita dificuldade. E você acaba... Fica sozinho no partido. E teve gente, por exemplo, que acabou não vindo comigo porque tinha esse receio de se queimar, né? Sim. Com o governo. Com a questão do governo. Então, foi muito ruim para mim. E eu quero estar num partido tranquilo, de É, centro. o Arruda Você pegar tá o filiado Podemos, lá? O Podemos é um partido de centro, Centro. direita, tá? Não é equilibrado. É presidente equilibradíssimo, Deixei nacional. claro que numa eventual reeleição nós vamos trabalhar para isso. Vou ajudar muito o partido, respeitar os dirigentes. Eu sempre respeitei, eu acho que só no MDB que eu tive um pouco de divergência com o Filipelli, mas nós temos um convívio muito bom hoje, né? Mas em todos os partidos que eu passei, eu sempre tive um convívio exemplar. O próprio Paulo deixou claro que eu não estou saindo do partido Pela de uma maneira porta dos saia. fundos, né? Muito pelo contrário, é uma construção que envolve o governador, o presidente do PSD e o presidente do Podemos. Não, que pro... Perdão. Se você está muito empolgado hoje, eu vou deixar Não, você. eu não tô falar. não, porque assim... Tu sabe o que é bom? assessor do deputado escondido? Eu vou começar Conheço, a achar eu tive aí. com esse há quantos anos? Sabe o que acontece? As pessoas veem lá, o coeficiente, É. ele fica entre 55, 57 mil votos, porque aí quando vem a questão dos votos válidos, né? A segunda vaga não é mais 57, gente. A segunda vaga você pega aí 28 mil votos, você já faz o segundo deputado. Então, É as mesmo? pessoas têm que entender isso. Eu não entendia, não. Lógico. Como é que você falou? Se você tem um coeficiente, o primeiro coeficiente, qual que é o primeiro dever de casa? É isso que as pessoas têm que ter. O partido tem que ter voto. Tem que chegar na primeira barreira, que é o coeficiente, que são as rodadas. Para eleger o primeiro. Aí depois, o segundo, ele sai com mais 28 mil votos em média. E a nova regra, quem não elegeu o primeiro não participa mais nem da segunda rodada. Então, Não, quem não elege já tá fora. Aí tem a sobra da sobra da sobra. É aquele que tem muito voto num partido. Só que para deputado distrital, isso não chega. É mais difícil. Tanto que é o caso do Hollenberg, né? Do Hollenberg e do Gilvan. Gilvan. Não teve esse caso, mas pode ter no distrital, dependendo do desempenho dos outros partidos, entendeu? Aí, o que você acha? O Arruda vai conseguir ser candidato lá pelo PSD? Sua visão. O meu palpite? O meu palpite, eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Assim, eu não estou entrando no mérito. Paulo Otávio já declarou que a candidata do PSD é a Celina. É porque isso foi colocado, isso é ótimo, mas o que eu estava falando por o Arruda entrar para uma eventual vaga de federal, acho que seria isso, né? Mas eu digo assim, que o Arruda, o meu entender é que a lei só retroage no âmbito penal para beneficiar. No caso dele, como é improbidade administrativa, ela não retroage para beneficiar. Só que quem vai decidir isso é o que decide no país todas as questões. É o Supremo. Então, é o Supremo que vai decidir isso. O povo não sabe, mas você é advogado. Aí é bem claro. A lei não retroage. Tanto que a lei nova da improbidade, ela não retroagiu essas questões de prescrição, etc. É a partir da data da porque ela não é penal. Porque ela não Mas é penal. por quê? Por que ele estaria inelegível? Você que é advogado. Porque a lei nova, ela só vai servir para não para os casos antigos, só para frente. Só para frente. Porque é cível. Ele não é penal. Porque o penal, até pela natureza do direito de ir e vir, dessa questão da pessoa, até quando empata, beneficia o pró-réu, né? Isso. E no penal, se tiver uma lei hoje que o homicídio diminuiu 3 anos, já vale até para o passado de quem está condenado, entendeu? Para poder sair mais cedo. Agora, o cível, não. Esse é o meu posicionamento, mas no direito, 2 mais 2 pode dar 5, pode dar 4. Então, mas quem vai decidir é o Supremo. Mas isso é muito ruim, né? Porque a pessoa se lança, o próprio Arruda teve, assim, ele foi isso em 2014. de uma maneira legítima, brigou,
brigou bastante, fez, gastou, né? Fez santinho, fez tudo. Gastou fundo partidário. Gastou fundo partidário e no final não pôde... 2 vezes já, 2014 e 2022, né? E vai ter essa É a dificuldade insegurança de novo. jurídica que é ruim também, né? Tem a legislação nova? Tem. É um fato novo? É um fato novo. Só que é discutível. Tá. Não tem a certeza. Deputado, vamos lá. Você já tem 4... E deixando claro, não tenho... O Arruda é um cara que sempre... Tem pessoas que não falam isso, mas por mim, sempre me tratou muito bem, nunca tive problema com ele, mas o meu campo político não é o campo político dele hoje. Tá. Deputado, você está indo para a provável 5ª reeleição. Nunca passou pela cabeça do deputado Robério dar aquele voozinho mais alto? Federal uma candidatura jamais. Federal não me encanta. Uma No candidatura Senado, talvez. majoritária. Faz parte dos projetos do deputado? Dar uma subida de voo? Um dia, quando tiver uma renovação boa e sem ser suicídio, talvez Senado e construção majoritária, mas que não é o momento, não vejo isso se avizinhando, porque política tem fila, né? Uhum. Eu estou bem atrás da fila e sei o meu lugar. Mas federal não me encanta. O Distrito Federal não tem município. Hoje o poder no sentido bom, né? Não aquele poder pelo poder, está no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tanto é que até a coexistência de competências municipal e estadual, por isso que é Câmara Legislativa, nenhum estado tem, só a gente. No Brasil. Celina governadora, qual a sua opinião? Desculpa te Celina governadora? É a que está em primeiro na fila. O momento é dela. Ela está no grupo político. Então, aquilo que eu disse, onde o Ibanez e a Celina estiverem, eu estarei. Só não estarei se houver desistência, coisa que não vai acontecer. É uma pessoa que tem minha admiração profícua em termos de trabalho, de dedicação. Não é uma pessoa má na política. Tem coração. Não gosta de perseguir os outros, é uma pessoa que tem trabalho e é merecedora, porque ela já provou em diversas ocasiões que falavam que ela não ia ter êxito, ela teve êxito em todas as sequências. Você foi deputado então, dois mandatos. Fui deputado 2 mandatos com ela, então eu tenho uma admiração muito grande. É uma pessoa que tem até um convívio pessoal, assim, a minha esposa gosta muito dela e vice-versa também, mas aquilo que eu digo, sou Celina, até o fim. Deputado, essa semana teve um fato novo na política, que foi a questão da deputada federal Bia Kicis se lançar ao Senado, apoiada pelo PL de Valdemar Costa Neto, o senador Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro estava lá. Deu a entender que essa candidatura ao Senado é irreversível. O deputado Thiago Manzoni já deu aqui pra gente, inclusive a gente já publicou isso. Ele deu pra você, né? Que ele é candidato a federal. Ele falou isso pra gente. Ele tem disso. Semana passada ele confirmou. Dedé Roriz e Odi, pode avisar aí no site de vocês. Sou candidato a deputado federal e semana que vem tem uma surpresa. A surpresa que o Manzoni falou na semana passada... É o comentário hoje, né? Nas rodas políticas, é isso. É a Bia. Isso, sabe o que faz? A direita tem que entender muito aqui no DF. Isso aí vai dar a possibilidade da esquerda fazer um senador. É a minha leitura. A minha leitura é essa. Porque se você sai com 2 do PL e sai o Ibanez, vai acabar fazendo uma das vagas que naturalmente seria da Michele e do Ibanez, seria isso. A não ser que, as pessoas estão dizendo, que a Michele já esteja nessa construção do Tarcísio, nacional, que ela possa ser vice. Aí sim. Eu acho que é isso. Eu acho que por isso está muito cedo ainda, né? Uhum. Mas eu acho que o Ibanez tem que ficar com a orelha em pé aí, porque é ruim dentro de um cenário que você perde o conforto, né? Aquele horizonte, que é um horizonte maior, mais próximo, fica mais temerário. Mas que o Ibanez é um cara corajoso, ele enfrenta, eu acho que tem capacidade para enfrentar, tem capilaridade política, mas você dividir votos é complexo, né? É porque hoje, querendo ou não, o governador Ibanez, ele acaba sendo, era o segundo voto aquele do da novo direita. Lá, o Sebastião, que é mais... Sebastião Coelho. Que é mais radical. Tá em 3%. Mas ele pega o pessoal mais radical e tira da direita também. Tira da direita também. Entendeu? E a esquerda, cara, ela tem um naco dela e na hora de unir, ele se une. Ele se une mesmo. Você pode olhar que na hora de unir, já teve a decisão do Lula aí para ser o Graz, para não ter nem aquela divisão. Para não ter divisão no PT. Justamente porque eles já estão em dificuldade. Mas numa brincadeira dessa, acaba
beneficiando a própria senadora Leila ou a Érica Cocai, Por que quê? deve Porque ser o outra, Senado né? não é proporcionalidade. O Senado é... Quem se tem tiver mais votos. Tiver um voto e não tem segundo turno. Entendeu? É minha leitura humilde, né? Porque eu não sou expert nessas questões políticas aí, mas eu fico vendo o cenário. Deputado, nós já passamos de 1 hora de programa. Parece que não, mas passa rápido, né, Odi? É verdade, passa rápido. Quer fazer alguma pergunta, Odi? Você tá aí, hoje você te achei ansioso, Não é ansioso, nervoso, não, tô não. quase caiu da cadeira aqui, você... Eu tô não. É que o Robério é o cara que a gente chama de storytelling. Mano, é toda hora, é metralhando. Ele dá umas vinhetinhas assim que você não pega, eu pego. Mas você sabe que você é o político fora da casinha, É muito né? fora da casinha, A velho. gente vê um padrão de todos os deputados aqui, você Chega é fora aqui, do monta um padrão. personagem. Você não. Nessa fala, você não. É isso. E, a não, gente- e A normal. assessoria falou assim, eu tô vindo aqui, eu vou esconder o quê? Não tem o que esconder. Eu só brinquei, falei, se o Odi vier com paulada, eu dou umas pauladas nele também. Mas não tem paulada. Vocês trocam paulada, vocês dois? Não. Ó, ele... Não, muito tempo no passado, assim, Mas, filha da- ele postou um negócio sem falar comigo antes, ele aí eu me não xingou. conhecia muito ele. Me xingou. Aí eu liguei, mas aí depois eu acho que eu passei muito do ponto, aí liguei depois pra pedir desculpa. Mas Foi. ele merece passar do ponto de vez em quando. Mas eu viu? tava começando. Deixa eu falar aqui, Não, deputado. porque eu não conhecia ele, aí eu É. liguei, depois eu falei, cara, eu gostei desse cara, um cara interessante. Deputado, se eu te contar aqui do Odi, eu odiava o Odi até 2 anos atrás. Era a pior pessoa do mundo, porque assim, ele passava do ponto com as críticas, deputado. Eu lembro, eu Pra cima de candidato, você. no meu auge, ele fez uma live. Não foi comentário, foi uma live, dizendo, esse é terrorista, não presta nem pra bater punheta. Pode falar. Eu falei, caraca, como é que o cara fala isso numa live? O cara deve ser doido. Eu respirei, eu uma falei, merda sabe uma isso, coisa? né? Em vez de eu processar esse maluco, porque o cara deve ser maluco. Vou tapar na porrada. Vou bloquear ele das minhas redes sociais e parar de acompanhar. Mas, ó, chamei ele aqui no meu programa. Eu falei, Odi, eu não guardo mágoa. Chamei ele deu uma entrevista aqui e hoje a gente faz programa junto. Mas você não falou pra ele que eu te pedi perdão? Me pediu perdão. Isso é bom, me isso aí. pediu perdão. E ele não Eu esperava. aprendi com Me- meus não pais esperava, que me é pediu o ato mais desculpa. nobre do ser humano é você reconhecer quando se excede ou erra, né? E hoje eu tenho certeza que a minha dupla com o Odi fez que o nosso podcast fosse um dos mais comentados politicamente, porque todos os deputados que já vieram querem voltar e a gente chega lá na A gente Câmara... olhando assim dá um casal top. Eu tô falando. mais com você, Você fica dando... deputado. Ele combina mais com Não, você, rapaz, viu? eu não sei. Vamos falar em código aqui. Mas eu conheci o Robério na varanda, lembra? Lembra da varanda? lembro. Foi a primeira vez. E assim, pô, eu tava novo, eu me assustava, né? Falei, caralho, aquele cara ali vai ser deputado. Deputado Não. playboy, né? Não. Ou não? Era o cara mais humilde de lá, na moral. Era o cara mais, falava com os Tem funcionários. que ficar parecendo. Ficava levando carne pros funcionários. O bicho é muito doido. Eu lembro disso. Bacana. Mas, ó, Tem tempo, né, cara? Como o Tem tempo passa, tempo. né? Rápido, né? Você tava naquele impasse, aí você... Lembra que você me deu uma bronca? Não escreva que o Raimundo Ribeiro vai ter a vaga. Não vai. Aí não você, vai, aí você falou da lei. Você não falou mal do Raimundo, você falou da Os lei. votos, o que a jurisprudência dominante da época? Os votos não eram anulavam. nulos. Não. Hoje os votos são anulados. aí se A jurisprudência daquela época não vale pra agora, né? não vale para agora. Mas, ó, deputado, queria primeiramente... O pessoal da agradecer- Tele Brasília mandou aqui um abraço pra ele aqui no meu zap, não sei como é que ele sabe. Ah, vocês fizeram stories, né? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui, olha aqui. Cadê aqui? Com certeza vai ser um dos programas de maior audiência Vai. aqui. Aí, viu? ó, vê aí ó, o que o cara falou aí. Aqui, ó. Odi, fala pro deputado Roberto Negreiros que a comunidade da Vila Telebrasília está mandando um abraço. Ah, bacana. GPN Vila Telebrasília. Isso aqui é? Você tem essa GPN em todas as cidades isso do aí eu Distrito acabei Federal, esquecendo, né? Vamos falar. É né, uma coisa muito carinhosa que... É o Grupo Negreiros, que GPN... Grupo Político Negreiros, que não foi criado por mim, é muito interessante, que na época tinha um deputado que era RN também, aí, que era o Rony Nemer, né? Aí as pessoas criaram o GPN e virou uma grife É uma das pessoas. marca sua, né? Tanto que não tem, eu acho que eu não considero minha, né? É de um grupo da questão política, tanto que não bota meu nome. É GPN. E os políticos entendem e sabem que aqueles amarelinhos são dessa questão do nosso grupo. E então eu vejo, é muito bacana. Eu vejo GPN em São Sebastião, lá Todas em as Sobradinho, Samambaia tem. onde eu vou Hoje tem GPN. mesmo eu tô na Ceilândia, 19h30, amanhã eu tô no Varjão
e no Paranoá. Ô, Di, Itapuã. vamos ver se a gente depois presenteia o deputado. Ele só vai pros eventos com a mesma camisa. É uma da Polo Ralph Lauren azul. Azul. Você só tem essa? Eu gosto de azul. Você só tem essa camisa? Você só tem essa camisa, Eu deputado? tenho 70 delas, tá bom? Tá bom? Senão eu ia estar com Igual, 60. igual o Steve Jobs, você, porra. É bom que eu só vejo ele com a mesma Não camisa. é Steve deputado. Jobs, não. É o Zuckerberg. Zuckerberg? Eu saio de casa, eu não tenho que perder tempo escolhendo roupa. São 70 camisas da Ralph Lauren azul. Eu tenho azul e preta. É os que eu mais gosto. E na campanha eu uso amarela também. Amarelo, que é a sua cor que virou. Aí eu tenho 70. Aí vai ficando mais velho, eu dou e compro mais. Entendeu? Mas, ó, deputado, obrigado. Senão eu ia estar com 60. Obrigado. Como diz no meu inglês, né? No inglês light, double C. Não perder tempo, Não é CC, double C. Cheio de minhas Vai, tá achando. É por isso que eu tô quieto, é por isso que eu não tô tirando graça com ele. Deputado, obrigado. Obrigado, assim, a gente às vezes tinha uma intimidade de se encontrar nas caminhadas, o Cezinha foi meu coordenador na época que eu ia ser candidato lá atrás, antes de ter você como candidato. Então, assim... Eu que agradeço a oportunidade. Deixando aqui. claro, mais uma vez, não sou candidato a nada nas eleições de 2026. Eu sou candidato a divulgar os bons projetos, Pô, bacana. como o Qualifica DF, o Renova Bacana. DF, a Fábrica Social, porque eu vejo isso muito, querendo ou não, o bom político, a gente tem que mostrar porque parece que só tem coisa ruim, que só tem político ruim, não. Olha aí um projeto, quantas pessoas foram atendidas pelo Qualifica DF, pelo Renova DF, isso aí tem pelas 27 fábricas mil sociais, pessoas. mais de 27 mil pessoas. Muita Então, gente. assim, parabéns pelo seu trabalho. Lembrando que essa entrevista, né, o podcast Política do Bem, sai também uma página no jornal Capital bacana. Federal, versão impressa. Vou pedir para a assessoria dar também um posicionamento muito bacana. No site Capital Federal, no portal Política do Bem, que é o nosso portal, no Rádio Corredor. Na Rádio Corredor, eu faço pergunta e resposta. A gente vai resposta. estar fazendo uma grande e ampla divulgação dessa entrevista. Fica umas Obrigado 2 aqui, viu, semanas deputado? bem divulgado. Bacana. Eu agradeço aí a oportunidade. Me coloco também à disposição de vocês nessa questão de projetos, o que eu puder ajudar também. É muito bacana, então eu sempre respeitei muito o Odi. O Odi era uma pessoa que, às vezes, eu questionava as pretensões, né, Odi? Eu acho que o Odi poderia estar, às vezes, num cargo excelente, etc., mas ele segue o que ele gosta de fazer, o que ele está fazendo aqui, e eu acho que o Odi tem que ser mais valorizado ainda, e você também, que sempre teve essa veia. Eu lembro também que você fazia um negócio que era com comida, como é que era? Gastronomia? Gastronomia, era um Que site. você era um bate-papo político, mas tinha um patrocinador que tinha comida. É, porque na verdade eu ia, Como é que era o nome daquilo eu mesmo? ia nos restaurantes. Porque na Comer de verdade graça. aqui no jornal também, ó, é a coluna E eu comia de graça, eu gostava também. É porque aqui no jornal também tem a minha última página de gastronomia. Eu lembro Então que a gente nos faz- restaurantes, eu entrevisto os deputados, Foi ó, bem eu bacana. entrevistava lá nos restaurantes. Então, assim, é uma forma de divulgar os restaurantes da nossa cidade, os bons projetos da nossa cidade. Obrigado pela sua presença aqui. Acho que foi uma das melhores entrevistas Foi a que a melhor. gente já teve Eu aqui. passo Eu garanto a Sem sombra vocês de o dúvida. seguinte, a minha equipe de podcast esse ano, eu acho que só esse que eu vi, porque Você não dá entrevista. eu Tem cabelo mais não é bonito que querer esse aqui. desmerecer, Olha o né? cabelo Eu acho bonito. Que cabelo eu falei bonito. do Odi, eu falei o do Odi. Eu não, do tenho Dedé, eu não tenho podcast, eu já A gente disse. Não, você tem um podcast. Eu sim, tenho não, podcast? E só pra E a liderança de governo, quando eu estive, atrapalhou muito, né? Por questão Acabava de que não tinha tempo. tempo. é Não muito tem tempo, difícil. né? Aí agora eu tô mais tranquilo, graças a Deus. Você tem Deixa eu tempo pra ver- fazer amor? Tem, claro. Senão leva chifre. Você se lasca. Ele pergunta isso pra todos os deputados aqui, Se tá? não fizer, eu viro chifrudo. Tá vendo, Adi? O deputado não deu em todas as respostas do deputado foi bate-pronto e boas E você também se respostas. cuida, você tá fazendo muito crossfit, essas coisas. Ah, Se cuida aí. Mas, ó, gente, aí, Dudu, tá falando que é crossfit, já ó. tem 1h15, eu preciso Eu encerro o programa, por que você não Gente, ó, encerra? a gente vai encerrando aqui o nosso podcast Política do Bem. Obrigado à sua audiência. Aproveite Aqui, ó, você você. para convidar para as nossas redes sociais, @Dedé Roriz, Rádio Corredor, @Portal Política do Bem. Lá vai ter os cortes da nossa super entrevista com o deputado Robério. Sucesso, deputado, que você alcance aí essa votação extraordinária. Você indo pro Podemos, eu posso garantir que você vai estar lá com um grupo que honra o compromisso, porque eu, em 2018, eu fui candidato pelo PHS, que depois incorporou com o É o da Podemos. abelhinha, né? Da abelhinha. É. Era a abelhinha, né? Eu não lembro. se PHS tinha uma abelhinha. Era abelhinha? Eu sinceramente eu não lembro. Era mas feio pra caramba essa abelhinha.
mas era o Christian Viana, que já era o presidente, o Luiz França, que também já era o secretário-geral. Então, assim, são pessoas que você pode ter certeza. Apertou a mão, o que eles falarem pra você que eles vão fazer, pode ter certeza que eles vão cumprir, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem com mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz, obrigado pela sua audiência. E lembrando, acessa também lá o nosso site também do Jornal Capital Federal, que você vai ver que o impresso do jornal é bem interessante, notícias leves de gastronomia, de política. Até semana que vem com mais um podcast Política do Bem.